Matéria do Brado Jornal. E é uma matéria importante para vocês verem o tipo de governo que é o do nosso querido presidente Bolsonaro. O nosso governo, eu digo nosso porque eu votei nele, me sinto parte do governo, um governo conservador na medida do possível, de direita na medida do possível, porém honesto. Não é um governo de ladrões e vagabundos e corruptos. Não teve... O cara vai se reeleger sem um único caso de corrupção no governo. E para vocês verem a diferença de um governo que passava a mão em bandido, estuprador, traficante, assassino, para um governo que dá valor ao seu dinheiro. Então vamos lá. Como eu já falei, matéria do Brado Jornal. Sob Bolsonaro, auxílio para famílias de presos desaba 50,8%. O número de benefícios dados às famílias de presos por meio do auxílio reclusão caiu 50,8% desde o início do governo Jair Bolsonaro. Obrigado, Pedro Bó. Antes, eram 46.750 pessoas recebendo a bolsa. Em dezembro, apenas 23.010 tinham acesso ao dinheiro. Os dados foram obtidos com exclusividade pelo Brado Jornal junto ao INSS, via lei de acesso. Apontam que o presidente vem conseguindo impor uma das suas metas no endurecimento de benefícios aos detentos, resultado de uma medida provisória já convertida em lei no início do seu mandato. O auxílio reclusão é um amparo mensal à família do preso de baixa renda que contribuiu para a Previdência. Bolsonaro é contra. Eu também sou. Às vezes chama de bolsa presidiário. Abre aspas para o presidente Bolsonaro. O auxílio reclusão ultrapassa o valor do salário mínimo. Em reunião com ministros, decidimos que avançaremos nessa questão ignorada quando se trata de reforma da Previdência e indevidos. Em cima de muitos detalhes, vamos desinchando a máquina e fazendo justiça, fecha aspas, para o presidente Bolsonaro. O desembolso do INSS com o auxílio reclusão saiu de 49,8 milhões no início da gestão Bolsonaro para 27,49 milhões em dezembro de 2021. Foram destinados, em média, R$ 1.190 por mês para cada beneficiário no fim do ano passado. O valor era acima do salário mínimo de, então, R$ 1.100. Há 917 mil presos no país, segundo o CNJ. Só 2,5% cumpriam os pré-requisitos, ter tido emprego com carteira assinada e ser de baixa renda, ou seja, não é todo detento que ganha a bolsa do governo. Esse percentual vem caindo a cada mês. Em outubro de 2020, o percentual era o dobro, 5%. Na eleição de 2018, Bolsonaro falava com indignação sobre o benefício. Afirmou na primeira semana depois de eleito que mudanças seriam feitas. Em 2019, houve uma redução com a imposição de mais regras para ter acesso ao dinheiro. Em 2020, o cenário se inverteu. Por causa da crise econômica decorrente da pandemia, mais pessoas estavam buscando os benefícios aos quais tinham direito e o número tinha voltado a subir. Um pedido da Defensoria Pública da União também fez o INSS flexibilizar as exigências durante o estado de calamidade pública, que expirou em 31 de dezembro de 2020. Mas, poucos meses depois, pente finos do INSS e maior exigência na concessão dos benefícios jogaram o número para o menor patamar nos últimos 10 anos. Atualmente, as regras são claras. É necessário ter feito ao menos 24 contribuições para fazer a solicitação. Antes das mudanças feitas por Bolsonaro, era exigida apenas uma contribuição para o INSS. Apenas para familiares dos detentos do regime fechado e não mais do semiaberto. A comprovação de baixa renda levada em conta a média dos 12 últimos salários do segurado, não só do último mês da prisão.
e acúmulo de benefícios ficou proibido. Em termos eleitorais, isso pode favorecer Bolsonaro, afinal, é um item cumprido de sua promessa com apelo moral. Especialistas em segurança pública dizem que esse tipo de restrição ao benefício prejudica o combate ao crime. A razão é que os presos ficam mais vulneráveis a grupos criminosos para sustentar suas famílias. Passam a ter uma dívida que precisarão ser paga com esses grupos criminosos. Enfim, galera, a parada é a seguinte. Palmas para o presidente Bolsonaro aí, Pedro Bó, por favor. Presidente, ó, parabéns. Mais uma meta cumprida, mais uma promessa de campanha cumprida. Muito bem. Por que um preso tem que ganhar mais do que um salário mínimo se um trabalhador rala feito uma desgraça para trabalhar feito um cavalo no Brasil para ganhar um salário mínimo e o preso, a família do preso, ganha mais do que um salário mínimo? Como é que pode um negócio desse? Isso é um absurdo que o presidente Bolsonaro já havia percebido quando era candidato e que com a caneta na mão teve a hombridade, teve forças e teve o apoio político para colocar isso em prática. Então é isso que o povo brasileiro quer, presidente. É isso mesmo. Não é regalia para bandido, não. Não é regalia para família de bandido, não. Regalia para a família do trabalhador. Para quem trabalha de sol a sol, de sol a pino, carregando caminhão, carregando areia, brita, ou na construção civil, ou seja lá onde for. É isso que a gente quer, presidente. E não dar moleza para vagabundo descarado. Professor Gervásio. Perfeito, Didi. O Brasil que nós queremos é um Brasil da lei e da ordem. Um Brasil que ajude realmente aqueles que mais precisam e que dedicam a sua vida para construir o seu projeto, as suas ações, mas de forma digna. Eu não aceito essa ideia esquerdopata de que o cara roubou por necessidade. Coitadinho. Coitadinho. É a vítima da sociedade, né? Nós temos no Brasil, infelizmente, milhões de pessoas na pobreza e todas elas são honestas, trabalhadoras. Diante da sua limitação, vão buscar o pão de cada dia. Exatamente. Então, esse argumento de que bandido merece carinho, me desculpe, bandido merece é justiça, meu amigo. E acabou. O que bandido merece é justiça, rigor da lei. Um abraço para quem não goste. Eu concordo com você, Geva. Porque, vem cá, man, que sentido tem, pelo amor de Deus, um bandido, a família de um bandido receber mais de um salário mínimo e a família do trabalhador que tá lá chimbando, cileando... 44 horas semanais. Pois é, recebendo menos do que um bandido, porra. Pois é. Gente, é a total inversão de valores, entendam. Todo projeto desses comunistas vagabundos é inverter todos os valores morais que nós herdamos do cristianismo. Verdade. Então tá lá, o homem vai ter que colher do seu suor, meu amigo. Exatamente. Tem que trabalhar. Aí a esquerda cria uma coisa para que o cara ganhe mais do que aquele que trabalhe, para que aquele que trabalha tenha vergonha de ser honesto. Verdade. E queira ser vagabundo porque é mais vantagem. Porque ganha mais, porra. É o jeitinho brasileiro que esses esquerdopatas constroem, meu amigo. É contra isso que a gente luta. Concordo. Entende? A gente combate aqui, Didi, no meio de comunicação, falando, apresentando as ideias, mostrando essa cara de pau desses picaretas. Mas isso aqui, gente, é um retrato, é uma batalha. Existe uma outra batalha aí que vai depender do presidente ser reconduzido, junto com um exército de conservadores aí no Brasil inteiro. Porque não adianta só colocar a cereja do bolo lá. Entendeu? Eu concordo com você. Eu vou ler aqui o chat da Berenice Lopes, que ela diz o seguinte: o preso tem que pagar para as famílias que foi assassinados por eles. Isso sim. Eu concordo também com você. Perfeito, perfeito. Rapaz, para e pense, Didi, quantas famílias que às vezes o pai é o único provedor da família. E tá morto. E é brutalmente assassinado. Exatamente. Injustamente assassinado.
que é que acontece com essas famílias? Existe algum Ficam projeto de lei desamparadas. para amparar? Claro que não, rapaz. Você já viu esses vagabundos da esquerda querer fazer algum projeto de lei para amparar essas famílias? E aqui vai uma crítica à direita também. Já estamos indo para o 4º ano do mandato do presidente Bolsonaro. Por que nenhum deputado bolsonarista, por que nenhum deputado da direita conservadora, Bia Kicis, eu sei que ela está hiper ocupada, mas por que não fizeram algum projeto de lei, alguma lei que auxiliasse as pessoas vítimas da bandidagem? Entendeu, Jeff? Então isso a direita também tem que fazer seu meia-culpa, pô.